deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles vão se tornar uma só carne. Sabe aquela história que a gente olha e fala assim, filho para nós nunca cresce? Deveria crescer, irmãos. Nós devemos olhar para eles agora como homens, como mulheres, como capazes de seguir em frente, tocar a vida, e não como incapazes, que não sabem decidir, que não sabem escolher, que não sabem ser pai, que não sabem ser mãe, que não sabem cuidar dos filhos, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro cuidando, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro fazendo, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro pagando, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro me metendo na vida. Deixe-os ir. O papel muda, só que a convivência fica terrível, porque a gente quer se meter na vida dos filhos, mas eles precisam seguir em frente. O seu foco de trabalho é a terapia de casal. No consultório Nova América, 90% dos atendimentos são todos voltados à área da família, área de terapia de casal e família. Então, para nós é uma alegria poder estar aqui, privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com você aqui nessa noite, esperando em Deus que o Senhor aqui possa falar ao seu coração através da mensagem, através da palavra. Tem um casal que está aqui, que é lá de Olaria, não sei se... Olaria não, desculpa, lá de Moneró. Eu não sei se estão querendo vir para cá, pastor. Se quiser, não deixa não, volta lá para o Moneró, e estão aqui com a gente hoje também. Alegria em nome de Jesus, tá bom? Eu quero começar, nós vamos ler outros textos, mas eu quero começar em 1 Pedro 3,7, onde a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 3,7. O mês aqui nós estamos falando sobre sabedoria nos relacionamentos familiares, e hoje a gente vai concentrar nos princípios da boa convivência familiar. Você quer que a sua casa viva em paz? Diga amém. 1 Pedro 3,7, a palavra de Deus diz assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Diga graças a Deus. Pode ser melhor, hein? Diga graças a Deus. Amém, aleluia. Como nós hoje vamos aqui compartilhar desse momento aqui da palavra de Deus, da sabedoria para a vida familiar, a boa convivência, os princípios da boa convivência familiar. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina como nós devemos nos comportar dentro do nosso lar, dentro da nossa família. A verdade é que falar de família é um privilégio. Eu amo falar de família, amo estudar sobre isso. Nós nos dedicamos estudando sobre o tema, estudando sobre o assunto. Ambos psicólogos, justamente por conta de trabalhar na área de família, de se preocupar com a questão da família, das dinâmicas familiares, da dinâmica familiar, de como as coisas acontecem dentro de casa, na família. Então, amamos isso, amamos estudar sobre isso. Na área da sexualidade, nós já fizemos um curso numa especialização de sexualidade para casamento de longa duração, mas na última quinta-feira entramos de novo no outro curso que fala justamente da sexualidade, do cuidado de casais que vivem justamente problemas na área da sexualidade. Há algumas áreas que são fundamentais numa vida familiar, principalmente numa vida conjugal. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a área da sexualidade, é a área da vida sexual do casal. E falar sobre essas dinâmicas é algo que alegra demais o nosso coração. Estudar sobre isso, falar sobre isso, dedicar tempo à área de família é sempre algo muito prazeroso para nós. Mas mais do que isso, eu amo a minha família. Não adiantava nada eu amar falar de família, pregar sobre família, estudar sobre família, mas não viver isso em casa, não viver uma relação no lar, em casa, na família.
E apesar de tanta dedicação, de estudo na área do comportamento humano, na área da compreensão do funcionamento cerebral, na área do comportamento das dinâmicas familiares e das várias abordagens que a gente pode dar sobre isso, é na palavra de Deus que nós temos aprendido a maneira correta, a fórmula certa, os comportamentos corretos que nós precisamos ter para a nossa vida familiar. Quando eu olho para a Bíblia, eu posso afirmar que nela nós encontramos a base para toda a convivência familiar, para todo o comportamento que nós devemos ter dentro de casa. E falar de família é sempre muito complexo, porque as dinâmicas familiares são muito distintas, são muito diferentes uma da outra, e compreender cada realidade é um desafio, mas eu volto a afirmar, a Bíblia Sagrada, ela tem o caminho, a fórmula, os ensinos, aquilo que nós precisamos ter como comportamento dentro de casa. O problema é que, quando eu olho para a vida em família, às vezes a percepção que eu tenho é que, sim, lemos os textos, conhecemos os textos, o texto que eu li aqui agora e os que vou ler ao longo da mensagem, nenhum deles, muito provavelmente, você nunca tenha lido ou nunca tenha ouvido uma mensagem, mas ainda assim, vivermos, praticarmos, compreendê-los na sua complexidade, nem sempre é simples. O que às vezes eu percebo é que sabemos, conhecemos, mas nem sempre compreendemos na sua complexidade ou praticamos na nossa realidade, no nosso dia a dia. O texto que li, por exemplo, no início de 1 Pedro 3,7, fala disso. Um texto voltado justamente quando Pedro fala para os maridos e diz para ele: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria, percebendo, entendendo a maneira como nós devemos nos comportar. E quando a gente fala de sabedoria, irmãos, como é difícil isso. Como é difícil adquirirmos sabedoria para tudo na vida. Ter sabedoria não é uma tarefa, eu diria, simples, fácil, dada justamente, como eu disse, essa complexidade que a vida exige de cada um de nós. Se todos nós fôssemos sábios, a vida seria muito mais fácil e muito melhor. Se todos nós fôssemos sábios, como a palavra de Deus nos ensina, provavelmente casamento nenhum viveria em crise, não teríamos dificuldades e problemas familiares. Mas a realidade do dia a dia não é isso que vemos. A realidade do dia a dia é que vemos uma família longe do propósito de Deus, longe daquilo que Deus projetou para nós. Quando falo da boa convivência familiar, compreender essa boa convivência familiar, muitas vezes a gente vai imaginar que a boa convivência familiar é a gente não ter um relacionamento em paz, não estar numa crise, numa briga, numa confusão, ninguém pensando em separar, em divorciar. Mas será que é mesmo só isso? Será que é mesmo só um lar estar em paz? E significa que tudo está correto dentro desse lar? Que estamos tendo uma boa convivência familiar? Esses dias, se eu não me engano, semana passada, o nosso tema de debate lá foi sobre o papel dos avós na família. Eu não sei se foi semana passada, eu acho que foi semana passada. Pensar sobre o papel dos avós, talvez seja uma coisa, na primeira vista, muito simples. Mas quando a gente vai tratar do tema, a gente percebe o quanto existem detalhes que precisam ser atentados e que às vezes nós não percebemos. Eu quero olhar com você exatamente então para compreender, para a gente entender o que seria de fato um dos aspectos, eu diria, da importância de uma boa convivência familiar e o que uma boa convivência familiar deve nos conduzir, deve nos levar. Eu quero voltar lá ao início, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando a palavra de Deus diz assim, Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. O texto diz lá para nós que Deus criou a família. A origem da nossa vida humana está em Deus. Como diz a Bíblia, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E aí vai a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, tenham domínio sobre ela. Então vejamos, Deus cria a humanidade, cria o ser humano, homem e mulher, e Deus os abençoou e disse: cresçam, multipliquem-se, sujeitem a terra, dominem-a. Deus entregou o cuidado, o controle, o domínio sobre a terra, sobre a vida humana, nas mãos do homem. E para que possamos conduzi-la de uma forma correta, eu volto ao início, a palavra que norteia a nossa vida hoje, a nossa mensagem aqui hoje: sabedoria. Sabedoria para os relacionamentos familiares, sabedoria para uma boa convivência familiar. Bom, para nós conduzirmos as coisas de acordo com os princípios e propósitos de Deus para a humanidade, nós precisamos dessa sabedoria divina, dessa sabedoria de Deus, porque foi isso que ele diz: conduzam, sujeitem, cuidem da vida. Mas quando eu olho para a sociedade hoje em dia, irmãos, eu não acho que as coisas estão sob controle. Eu não acho que as coisas estão como o propósito de Deus, a Bíblia nos ensina. Quando eu olho para a sociedade e penso no homem dominando a vida sobre a terra, eu não acho que as coisas estão nos seus lugares. Eu quero dar alguns dados aqui rapidamente para você. Números do IBGE. No ano de 2023, 440 mil divórcios foram feitos. Esse é o dado que a gente tem. Não temos os números de 24 ainda. Mas em 2023, o número de divórcios foi de 440 mil divórcios no Brasil. O número de casamentos foi de 940 mil. O detalhe é que o número de divórcios, a curva é ascendente. E o número de casamentos, a curva é descendente. Casa-se menos, divorcia-se mais. Agora, olha o dado que o IBGE mostra para a gente. 440 mil divórcios, 940 mil casamentos, significa 47% do número de casamentos e divórcios. É óbvio que quem casou não significa que os 940 mil que casaram, 440 mil divorciaram, não é isso. 940 mil casaram, 440 mil divorciaram, mas esse número diz que para cada 2 casais que se casaram em 2023, um outro casal se separou. Para cada 2 casais que casaram, um casal se separou. As coisas não estão no lugar. Um outro dado diz que, no Brasil, 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. 11% desses lares chefiados por mulheres são de mães solo, sem a presença masculina dentro de casa. As coisas não estão no lugar. As coisas não estão no propósito que Deus projetou. Nós não estamos dominando como deveríamos dominar e cuidando como deveríamos cuidar. E é isso que quero pensar com você, sabe, queridos? Porque é muito cômodo para nós quando a gente olha para a sociedade e critica o que está acontecendo lá fora. Mas eu me questiono o que está acontecendo aqui dentro, junto conosco, no nosso meio, na nossa vida. O que está acontecendo para nós aqui? Será que nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa família, como nós deveríamos? É a pergunta que deixo para nós hoje. Eu quero falar de casa bagunçada. Não quero falar de casa suja. Casa bagunçada. Porque nem sempre, quando a gente fala, essa casa está uma bagunça, significa que a casa está suja. Correto? A casa pode estar bagunçada, mas não suja.
Está comigo? Diga amém, por favor. Tá certo? Bagunçado é aquilo que está fora do lugar. Então as coisas podem estar fora do lugar, mas não estarem sujas. A cadeira pode estar em cima da mesa. O lugar de cadeira é em cima da mesa, sim ou não? Não. Você pode abrir a geladeira e encontrar um tênis lá dentro. Que isso, pastor? Tênis tem que ficar dentro da geladeira, irmão? Sim ou não? Espero que não, né? Aleluia. Não, não é. Então, o tênis pode estar novinho, nunca nem ter sido usado. Ele vai estar limpo, mas ele está fora do lugar. Casa suja, bom, ao contrário, a casa suja, as coisas podem estar todas no lugar, mas ela pode estar suja. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma viagem um mês fora de casa. E você fica um mês fora da sua casa, quando você volta, provavelmente, dependendo do lugar onde você mora, vai estar empoeirada a casa. Está tudo no lugar, não tem nada fora do lugar, está tudo no lugar, mas a casa está suja. Hoje eu quero falar de casa bagunçada. E qual é a diferença? Quando a gente fala das questões espirituais, a casa suja, quando a gente pensa sobre o que é sujeira, quando a palavra de Deus vai dizer para nós que nós vamos estar diante de Deus com vestes brancas e resplandecentes, porque fomos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, que purificou as nossas vestes, que limpou as nossas vestes, que tirou o pecado. A gente pensa em casa suja, em casa que está suja pelo pecado. Então talvez na sua casa não tenha sujeira, não tenha adultério, não tem ninguém lá traindo o outro, o marido e a esposa não estão traindo, não há adultério, não há pecado, não há xingamento, palavrões dentro de casa. A casa está limpa, mas talvez a casa esteja com as coisas fora do lugar. Talvez as coisas não estejam no lugar. E quando as coisas não estão no lugar, a gente não tem uma boa convivência familiar. As coisas precisam estar no lugar. E talvez a nossa casa não esteja suja, mas ela esteja bagunçada. Tem coisas fora do lugar dentro da nossa casa. E quando é que as coisas estão fora do lugar? Bom, as coisas estão fora do lugar quando, por exemplo, a esposa não está no papel de esposa. A esposa está no papel de mãe, talvez. Ela não é a esposa, tem que ser uma mãe. Porque o marido também não está no lugar do marido, mas ele está ocupando o lugar do filho. E às vezes ele está no lugar do filho, como um adolescente irresponsável, que não tem responsabilidade com nada, que não cumpre seu papel, que não paga as contas, que não tem responsabilidade com o trabalho, que pula de emprego para emprego. Ele é um garoto, é mais um filho dentro de casa. Sabe aquela casa que a mãe fala assim, é mais um filho que está aqui? E é o filho que mais me dá trabalho às vezes, que às vezes o marido, que deveria ser marido, é o filho, mas é o filho que mais dá trabalho. Aí a esposa não está no lugar de esposa, está no lugar de mãe. É a casa onde o avô não está no lugar do avô, ele está no lugar do pai. Porque é ele que decide aonde que o neto vai estudar, aonde que o filho vai trabalhar. É ele que manda na casa, às vezes. É a avó que não está no lugar de vó. É a sogra que não está no lugar de sogra, mas ela está no lugar de esposa do filho. Ela quer se meter na casa do filho, porque o filho casou. E aí agora ela olha e fala, ai, o meu bebê não nasceu para andar amassado desse jeito. Olha, a camisa dele está toda amassada, porque essa garota não sabe passar a camisa do meu filho. E ela quer se meter na vida do filho. E aí quer falar, quer reclamar, porque a camisa do filho está amarrotada na hora que ele vai para o trabalho. Olha, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Ele está andando amassado e ele está gostando de estar andando amassado. Provavelmente esteja valendo a pena andar amassado. Mas aí ela quer se meter. Não, porque o arroz que meu filho gosta não é assim. É o sogro que não está no lugar do sogro. Ele está no lugar de esposo.
E ele quer determinar, ele quer buscar a filha na escola, ele quer buscar a filha no trabalho, ele quer se meter, ele quer comprar o carro para a filha, porque o marido não tem condições de pagar, talvez. E a minha filhinha, eu quero cuidar dela. Talvez a nossa casa, irmão, não esteja suja, mas talvez a nossa casa esteja bagunçada. Está tudo fora de lugar. As coisas não estão no lugar, elas estão fora de lugar. E a gente precisa colocar as coisas no lugar. A gente precisa organizar a casa para que a gente tenha uma boa convivência familiar. Às vezes nós não estamos tendo uma boa convivência familiar porque nós estamos misturando papéis. Nós estamos sentando em cadeiras erradas, em que não são minhas cadeiras. A gente precisa entender isso. E aí eu volto a falar, na Bíblia está tudo lá, irmãos. Vamos colocar as coisas no lugar, vamos tratar da boa convivência familiar. Amém, queridos? Como? Olhando para a Bíblia, vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver que a Bíblia coloca as coisas no lugar, irmãos. Está tudo lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos comigo olhar Gênesis 2, 24? A Bíblia coloca as coisas no lugar. É um texto tão simples, mas com uma certa complexidade para a gente vivê-lo. Gênesis 2, 24, a Bíblia diz: por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Você pode ler comigo, repetir aí? Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Você pode dizer amém, por favor? Está na Bíblia, está aqui, é só a gente viver. A Bíblia fala, por isso o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. A Bíblia coloca cada um no seu lugar. A Bíblia coloca lá o avô no lugar do avô, o pai no lugar do pai, o filho no lugar do filho. É só a gente viver o que está dizendo aqui Gênesis 2, 24. A gente percebe que Deus programou em ciclos. A vida é em ciclos. E se a gente colocar as coisas no lugar, a convivência fica mais fácil. Se eu entender que eu sou o pai, e eu tenho que agir como pai, e que depois, quando eu me tornar avô, quando eu me tornar sogro, eu tenho que agir como sogro, como avô, e não como pai do meu neto, não como o marido, seja lá de quem for, ou o pai, ou se me meter na casa do outro. Quando eu entender o meu papel e o meu lugar, eu não vou passar do meu limite, e não vou me colocar no lugar do outro, atrapalhar o outro. E a Bíblia fala sobre isso. A questão toda, irmãos, conhecemos esse versículo? Você já ouviu esse versículo? Diga amém, por favor. Pô, pastor, veio falar isso? Eu vim falar isso. Da gente viver Gênesis 2, 24. Deixa o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. A questão é só a gente pensar um pouco tudo que significa esse versículo. É isso que eu quero pensar com você aqui hoje. Porque vamos pensar um pouco. Por isso, deixa pai e mãe. Então eu vou deixar. Eu não consigo seguir para frente e viver o meu papel correto, estar no lugar correto, se eu estou preso lá atrás. Então eu tenho que deixar as coisas para trás. A questão é a gente pensar o que significa esse deixar. Por que a gente projeta nisso? A gente pensa assim, o filho, né? Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher. Então a gente coloca isso como num lugar geográfico. Eu morava na casa da minha mãe, e aí eu me casei, eu saí da casa da minha mãe e fui morar na minha casa. Então eu deixei. Será que eu deixei? Então deixa eu contar para você algumas coisas. Nos casamos. Nos conhecemos quando eu fui num culto pela primeira vez, numa igreja. E lá eu queria ir à igreja. E uma colega já estava aí na igreja, e ele então me convidou, então vamos comigo, a gente foi. E um domingo à noite eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro. E quando lá cheguei,
quem me levou, ele namorava uma menina, e Patrícia era prima desta menina. E ali então, como os jovens recebiam os jovens, a Patrícia veio me receber, seja bem-vindo e tal, não sei o que e tal, toma aqui o papelzinho da igreja. E aí, irmãos, eu procurei, eu quis ir para a igreja. Quando cheguei lá, que eu olhei Patrícia, eu falei, essa igreja é de Deus, eu gostei dessa igreja, estou sentindo Deus aqui nesse lugar. E aí, bom, fiquei, me batizei e tal, enfim. Mas aí a Patrícia, na primeira noite que a gente veio, que eu conheci, estava chegando na igreja, não era cristão, e a gente morava perto, e ali naquela noite ali, no final ela disse, puxa, que legal, tomara que seja o primeiro passo aí para você, na sua caminhada aí cristã, alguma coisa assim, e eu só guardei a história do primeiro passo. E no dia seguinte eu saí de casa, passei na casa dela, onde estava, anotei o endereço, parei na primeira floricultura que eu encontrei, e comprei um buquê de flores desse tamanho e mandei um bilhete para a casa dela dizendo, espero que esse seja o segundo passo para que a nossa amizade deixe o mundo dos sonhos e se torne uma realidade. Casei com ela, irmãos, aleluia. Pronto, a gente se conheceu, 5 anos de namoro, nos casamos, 19 de julho de 1997. Me casei. Fomos uma semana para uma lua de mel em Cabo Frio, e lá passamos uma semana lá em Cabo Frio, e uma semana depois nós voltamos para casa. Quando eu falo para noivos, eu costumo dizer que eu devia ter casado com a minha mãe. A minha mãe é que eu devia ter me casado. Minha mãe era assim, eu chegava em casa do trabalho, e quando eu dava o primeiro passo em casa, eu tirava o primeiro sapato, jogava para um lado, tirava o outro sapato, jogava para o outro, ia para o meu quarto, tirava a calça, largava a calça lá, tirava a blusa, largava em cima da cama, ia para o banheiro, estava lá um short, uma toalha, eu tomava meu banho, e eu saía do banheiro, e quando eu chegava do lado de fora, sabe aonde estavam as coisas que eu havia largado pelo caminho? Muito bem, minha irmã, a senhora conhecia a minha mãe, né? Estava no lugar. A senhora devia ser amiga dela em algum momento. Estava tudo no lugar. Minha mãe, uma santa mulher de Deus, um anjo na minha vida, e ela guardava tudo no lugar. Casei, uma semana em lua de mel, voltei da lua de mel, chego eu em casa, depois da lua de mel, no primeiro dia de trabalho, primeiro dia de casado, primeiro dia de trabalho, entro na minha casa. Qual era a expectativa que você acha que eu tinha em relação à minha esposa? Que ela fosse uma santa mulher de Deus igual a minha mãe. Te amo, meu amor, aleluia. E eu entrei em casa, e você acha que eu fiz o que com o sapato no primeiro dia? Tirei o sapato e larguei pelo caminho, eu tirei o outro sapato e larguei pelo caminho, peguei a calça e larguei por lá, peguei a camisa e larguei por lá, e fui tomar meu banho. E quando eu terminei o banho, que eu saí do banheiro, onde você acha que estava a minha roupa? Não estava no mesmo lugar, estava vindo todo na minha direção aquele dia. Exagero, no primeiro dia não, mas uma semana depois estava. Aí presta atenção, irmãos, eu casei, eu mudei de casa. Agora a pergunta que eu faço, eu deixei a casa da minha mãe? Ou eu carreguei a casa da minha mãe? Deixar é muito mais difícil e mais complexo do que a gente pode imaginar. A gente não deixa, a gente carrega os ensinamentos. A família é o lugar onde a gente aprende as verdades, os valores, os princípios. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Não é isso que está na Bíblia? Sim ou não, irmãos? Provérbios 22:6, está lá. Agora a gente pega e coloca esse caminho, imaginando assim, o caminho é Jesus. A gente tem que ensinar a criança o caminho, a gente vai ensinar, e ela nunca vai se desviar do caminho. Peraí, não é só esse caminho que a gente ensina a criança, não. Não é só isso que a gente impregna dentro dos nossos filhos, dentro da nossa casa, com boas intenções, princípios, valores, jeitos, o que é bom, o que é ruim. É isso que a gente impregna. Por exemplo, meu pai me ensinou a andar no caminho e eu nunca vou me desviar dele. Eu sou vascaíno, estou sofrendo, estou na luta, mas foi papai que me ensinou. Você está entendendo? A gente aprende essas coisas.
Você quer ver uma coisa, irmãos? Sabe qual foi a primeira grande briga que eu tive com Patrícia? Nos casamos, Carrefour, aqui de Vicente Carvalho. Acho que agora nem mais Carrefour, né? Mas enfim, era Carrefour, né? O pessoal mais antigo sabe disso. Aqui de Vicente Carvalho, viemos fazer aqui as nossas compras aqui no Carrefour de Vicente Carvalho. Entramos lá no Carrefour de Vicente Carvalho. Patrícia foi pegar extrato de tomate, lembra disso? Hoje em dia a gente usa molho, né? Agora era extrato de tomate. Vou pegar o extrato de tomate. Patrícia pegou uma marca ruim, vagabunda, que não prestava. Era elefante, irmão, que ela pegou. Mas lá na casa da mamãe, não era essa a marca. E quando ela pegou, botou no carrinho, eu falei, não, essa marca é ruim. Tira. E ela falou, não, essa é a melhor. Não, essa é a pior. Não, eu não quero essa, eu não quero essa. Irmãos, para resumir, nós saímos do mercado, brigamos e não fizemos compra. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma e ela queria outra. A gente ri, agora é muito legal, mas no dia que não deu para fazer compra, foi um inferno. Quantas coisas nós carregamos, irmãos, e não deixamos, e queremos impor sobre o outro aquilo que nós aprendemos que é o certo, que é o correto. Mamãe ensinou que eu não devia dormir sem camisa, nem meia no pé. Porque se eu dormisse sem camisa, sem meia no pé, eu ia acordar resfriado. E como é que você acha que eu dormi até pouco tempo atrás? Depois eu participei de um culto de libertação e eu consegui me libertar. Hoje eu estou livre, graças a Deus. Mas como é que você acha que eu dormia? E se eu dormisse sem camisa, acordava resfriado. Passando mal, tossindo, espirrando. Não vou contar que essa madrugada eu fui dormir sem camisa. Tá frio agora, né, irmão? Tá frio, né? De madrugada, essa madrugada eu acordei e eu fui lá botar roupa lá, a camisa, porque eu estava... Senão eu ia acordar passando mal. A gente carrega essas coisas, irmãos. E aí, por carregar isso, a gente traz para dentro da nossa casa guerras e brigas de convivência um com o outro, do qual nós queremos impor sobre o outro as nossas histórias familiares, a nossa vida familiar. Volto a Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Deixar. Mas a questão do deixar vai mais à frente, porque a gente olha muito para deixar isso para trás. Você precisa deixar para trás a casa, o lar, a história da família, entender que agora você vai criar uma nova história. Vem cá, meu amor, por favor. Olha que mulher linda, gente. Vem cá, por favor, meu amor. Tem que limpar minha barra hoje, que eu falei muito mal aqui dentro. Aí a gente então vai formar uma nova história, uma nova caminhada. E assim nós nos conhecemos lá atrás, nos casamos dia 19 de julho de 97. Aí a Bíblia diz assim, sejam fecundos. Gênesis 1, 27, 28, sejam fecundos, multipliquem-se, dominem, cuidem. Aí assim aconteceu. Nós nos casamos, nós caminhamos, tivemos filhos. E aí um novo ciclo, percebe? Deixa pai e mãe, é um ciclo. Os nossos pais lá de trás, a gente tem que deixá-los. Vocês vão se unir, formam um novo ciclo, compreende isso? Amém, queridos? Meus pais eram um ciclo de vida, uma história. Agora nós criamos outro ciclo. E a partir de nós vai se formar um novo ciclo. Minha irmã, vem aqui você, por favor, me ajuda, por gentileza. Desculpa, deixa eu ser tão indelicado. Vem cá, por favor. Você vai ser nossa filha aqui hoje. Sobe aqui hoje. Vai fazer o papel de nossa filha. Como é seu nome, minha irmã? Jaqueline. Pronto, imagina que a irmã Jaqueline, 15 anos de idade, é a nossa filha. E agora ela é a nossa filha. Eu vou pedir para você dar um passo à frente só, Jaqueline, aqui. Isso, obrigado. A Jaqueline agora nasceu nossa filha. A Jaqueline cresceu, conheceu lá um jovem, está lá. Você é casada, minha irmã? Como é o nome do seu marido? Jonathan. Então, aí ela conheceu o Jonathan. Quantos anos você conheceu o Jonathan? 14 anos, aleluia. Aí ela conheceu o Jonathan, eles se conheceram. Ele mandou um buquê de flores para ela, dizendo, espero que seja o segundo passo da caminhada. Não sei se tudo. Casaram-se. Aí agora ela vai seguir. E nós aqui, como pais dela, precisamos deixá-la aí. Olha para nós, minha irmã.
Pode voltar para o seu lugar, dando tchau para a gente assim, ó, dá tchau que está indo embora de casa. A mãe querendo segurar a filha, ó. Obrigado, tá, minha irmã? Obrigado. Aí ela está indo embora, e ela vai seguir, ela vai caminhar para a vida dela, ela vai ter a casa dela, a família dela, a vida dela. E sabe o que nós dois precisamos fazer, irmãos? O que a gente precisa fazer? Orar. Eu prefiro que você ore por você mesmo. Em que sentido? Para você deixá-la ir. Porque muitas vezes nós não queremos deixar ir. Meu amor, pode sentar lá que eu vou só terminar aqui. Eu não quero deixá-la ir. E aí eu começo desde cedo a não deixá-la ir. Como? Muitas vezes, incapacitando. Sabe aquela história que a gente olha e fala assim, filho para nós nunca cresce? Deveria crescer, irmãos. Eles deveriam crescer. Nós devemos olhar para eles agora como homens, como mulheres, como capazes de seguir em frente, tocar a vida, e não como incapazes, que não sabem decidir, que não sabem escolher, que não sabem ser pai, que não sabem ser mãe, que não sabem cuidar dos filhos, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro cuidando, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro fazendo, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro pagando, que eu tenho que estar lá o tempo inteiro me metendo na vida. Deixe-os ir. Deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles vão se tornar uma só carne. O papel muda e a gente precisa deixá-los ir. Só que a convivência fica terrível porque a gente quer se meter na vida dos filhos. A gente quer tá lá se enfiando lá, mas eles precisam seguir em frente. Eles precisam crescer. Então, ensina seu filho a ter autonomia. Ensina seu filho, sua filha a ter autonomia. Desde as menores idades, irmãos. Esses dias na igreja alguém virou e falou assim, não, pastor, por quê? O senhor tem que orar pela minha filha. Minha filha acho que está endemoniada, pastor. Isso é o inimigo que está pegando a cabeça dela. Porque todo dia, na hora que a gente vai sair para a igreja, é uma confusão, uma brigalhada, e não sei o quê, porque essa menina não quer botar a roupa que eu quero que ela coloque, eu escolho a roupa para ela, e ela não quer, e é uma confusão, uma brigalhada. Essa menina, o senhor tem que orar por ela, para o diabo parar de perturbar a vida dela. E a menina devia ter uns 10, 11 anos de idade. E eu perguntei para a mãe, posso fazer uma pergunta para você, minha mãe? Pode. Por que você está escolhendo roupa para ela? Porque ela só tem 11 anos, 10 anos. Ajude-a a escolher uma roupa. Entenda, uma criança de 10 anos não pode decidir o que ela vai fazer da vida ou não, é óbvio que não. Uma criança de 10 anos não tem maturidade, mas uma criança de 10 anos pode começar a ser ensinada a tomar pequenas decisões, porque ela precisa crescer e nós não vamos estar na vida deles o tempo inteiro. Um dia, irmãos, acabou um culto de oração na igreja. E uma irmã veio para mim e falou assim, pastor, o senhor pode me ajudar numa coisa? Eu falei, posso, o que houve? E ela falou, sabe o que é, pastor? A minha filha, eu tenho uma filha que ela não quer sair do computador, não quer me ajudar em nada, não faz nada dentro de casa, não cuida de nada, não quer saber de nada, só fica no computador. E aquilo me incomodou, porque tinha alguma coisa fora do lugar, não é possível. E eu perguntei para ela assim, minha irmã, quantos anos você tem? Ela virou para mim e disse assim, eu tenho 84 anos de idade. Vou repetir, ela tinha 84 anos de idade. Uma pessoa com 84 anos de idade, por vias normais, quantos anos a filha tinha? E eu perguntei para ela, quantos anos tem sua filha? Ela falou, 60. Você está rindo? Mas tem cara com 45 anos que está morando ainda na casa dos pais. Tem gente casada há 10 anos que o pai, a mãe ou o sogro pagam o aluguel. As coisas estão fora do lugar, irmãos. Sua casa talvez não esteja suja. Talvez a nossa casa não tenha pecado dentro dela. Mas talvez a nossa casa esteja com bagunça,
coisas fora do lugar. É a sogra que manda na casa do filho, do genro, da nora. É o avô que é o pai. É o filho que manda na casa. Tem coisa fora do lugar. E a gente tem que organizar as coisas. A nossa vida, ela precisa ser desses ciclos que Deus projetou. Por isso o homem, está aqui, ó, o primeiro ciclo. Por isso o homem deixa a casa do pai. Pronto. Dei um passo para frente. Deixei esse ciclo aqui de trás, que é a minha família. São coisas das quais que eu não tenho que impor sobre o outro, que a vida é diferente. Agora nós vamos formar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. É um ciclo diferente. Aí depois de nós, um outro ciclo vai surgir, que são dos nossos filhos. E o nosso papel na vida dos nossos filhos é nós entendermos que nós precisamos capacitá-los para que eles sigam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua casa, seus filhos estão autorizados a crescer? Ou eles vão ter sempre que depender de nós? Alguém já disse que o papel do pai na vida do filho, que ele cumpre a missão na vida do filho quando ele se torna inútil para o filho. Eu cumprirei a minha missão na vida dos meus 3 filhos, quando eles não precisarem de mim para nada. Esse é o cumprimento da missão. Mas a glória é que eles voltam para me abraçar, para me beijar, mesmo não precisando de mim para nada. O cumprimento da missão é que eles não precisam mais. Eles estão autorizados a crescer. E a glória é quando eu recebo um abraço, não porque eles precisam, mas porque eles sentem falta, porque amam, porque honram, porque entendem o nosso papel. Que a gente entenda que a Bíblia... Vamos ficar de pé? Que aí você me obriga a terminar. Que a gente entenda que Deus projetou o lar, a família, para que ela seja feita de ciclos. Ciclo dos pais, ciclo do marido e da esposa, ciclo dos filhos, e eles têm que seguir em frente. Eles têm que estar livres para crescer. Você tem que estar livre para sair da casa do seu pai e da sua mãe. Parar de carregar as coisas que você não conseguiu deixar para trás, para que você possa ser livre, em nome de Jesus. Se você está com a sua família, dê a mão, abrace. Se você está sozinho, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar nessa noite.